irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 2 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel, e hoje iremos comentar sobre o assunto, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. E antes de nós iniciarmos a nossa pré-aula, eu quero aqui estender a minha saudação, meu cumprimento aos nossos queridos irmãos que acompanham semanalmente esta pré-aula. E aqui eu quero citar a nossa igreja de Vila Pirituba, também as congregações, a Jardim Nardini, que Deus abençoe a sua vida, Jardim Taberaba, Jardim Sol Nascente, Jardim Rosinha, todos os irmãos que estão acompanhando a nossa pré-aula, o meu agradecimento e que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família. E aproveitando, quero fazer um convite a você que é aqui da região de Pirituba ou da Grande São Paulo capital. Escolha estar conosco domingo agora às 9 horas da manhã, na rua Jurubim, número 28, a maior escola teológica de todos os tempos, a EBD, Escola Bíblica Dominical. E às 9 horas estaremos aqui, será um prazer te receber, mas venha um pouquinho mais cedo para tomar um café com a gente, que tem um café abençoado aqui todo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Vamos lá, meus irmãos, você que pode, curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, como esta é uma pré-aula, eu vou apenas pontuar alguns tópicos que acredito ser relevante para contribuir quando o irmão for preparar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Texto áureo, Êxodo capítulo 10, verso 25. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. A nossa pré-aula, esta aula, ela está em volta, usa como o pretexto, aquele caso quando Moisés estava, aquela situação quando Moisés estava intercedendo para que Faraó libertasse o povo de Israel da sua escravidão no Egito. Então, especificamente esse texto aqui, o texto áureo, está se referindo às propostas que Faraó fazia para Moisés antes de Faraó libertar totalmente o povo. Teve, se não me falha a memória, 4 propostas. E uma das propostas estava incluído a Faraó liberar todo o povo, incluindo as crianças, mas não permitir que levasse os seus animais, não permitir que levasse as suas fazendas. Porém, Moisés não aceitou essa proposta, porque Moisés sabia que no deserto não tinha como eles encontrarem, como eles cultivarem os animais para oferecer sacrifício a Deus. Então Moisés não aceitou essa proposta devido a essa situação. Se nós formos para o deserto, como iremos adorar ao nosso Deus? Tendo em vista que antes, aqui estamos falando do período que o povo de Israel estava no Egito. Ainda não tinha o tabernáculo, ainda não tinha a tenda do encontro. Deus não tinha falado com Moisés para construir o tabernáculo e muito menos o templo, né? Porque o tabernáculo foi precessor do templo. Então a forma que o povo de Israel adorava a Deus era através do sacrifício dos seus animais. Então Moisés não aceitou essa proposta de Faraó, porque esta proposta impediria o povo de adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade aplicada, devemos adorar ao Senhor com cânticos, com os nossos bens e com um viver coerente com a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós possuímos deve adorar a Deus, inclusive os nossos recursos e as nossas fazendas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Como adorar a Deus com os nossos recursos? Não gastando eles com aquilo que não agrada ao Senhor. Entender que tudo que Deus te deu, todos os seus recursos, as suas fazendas, o seu dinheiro, os seus bens, é Deus que deu. Se Deus deu, meu irmão, tem que usar isso para adorar ao nome do Senhor. Mas eu devo entregar tudo na igreja como oferta? Não. O que você deve fazer é que tudo aquilo que vem de Deus para a sua vida deve louvar a Ele. Como nós louvamos com os nossos recursos e fazendas?
além de dizimar ao Senhor e ofertar, nós também o louvamos quando nós não gastamos os nossos recursos com aquilo que não agrada a Deus. A pior coisa que tem, e uma das formas que o devorador trabalha e age, é quando você gasta o seu recurso naquilo que não louva a Deus. Isto é uma brecha, isto é uma porta que nós abrimos para o devorador entrar, o destruidor, o migrador entrar nos nossos recursos, nas nossas fazendas. Todo o texto de referência está em Êxodo, capítulo 10, o verso 24 ao verso 26, e aqui fala da história deste momento, ao qual Moisés ia pedir a Faraó, e Faraó negava, e até que Faraó faz a proposta para deixar o povo ir, Moisés não aceita. Tópico número 1, adorando a Deus. Adorar é obedecer ao primeiro e principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deuteronômio 6:5. Lá em Mateus 22:34 também nós vamos ver Jesus repetindo essas palavras, dizendo: adorarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos, o Senhor Jesus já reuniu toda a lei dos 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Amar a Deus com todo o seu coração, alma e entendimento. Coração, meu irmão, é aquilo que é sincero. Com a alma, é aquilo que é coerente, aquilo que traz alegria, aquilo que nós fazemos não para mostrar ao outro, ou ofertar com a mão direita e colocar num pedestal para todos verem aquilo que você está fazendo. Essa alma, meu irmão, é fazer a ofertar ao Senhor de coração, alma e entendimento, com sinceridade, com consciência e coerente daquilo que está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 1.1, Moisés, o mediador da adoração a Deus no deserto. Deus chama as pessoas certas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive com retidão, abandona o pecado e adora com um coração sincero. Meus irmãos, Deus conhecia o coração de Moisés como adorador. Por quê? Imagina o povo sofrer durante 450 anos aproximadamente, sair para a liberdade e no deserto, onde tem a escassez de tudo, ali conseguir adorar a Deus. Ô, meu irmão, adorar enquanto tá bom é fácil, agora adorar no deserto é complicado. E nós temos que adorar a Deus em todas as situações, independente, no momento bom ou no momento ruim, quando tem escassez ou quando está sobrando, quando está abundante ou quando está faltando. Em todo momento devemos adorar a Deus. Por isso que Deus chamou Moisés, Deus conhecia o coração de Moisés. Meu irmão, se Deus está permitindo você passar por um deserto, ou se Deus te chamou e você está conduzindo algo, e este algo está no período do deserto, é porque Deus conhece o seu coração e sabe que você irá conduzir a adoração nesse período de deserto que você está passando. Se você é aquele que foi chamado para conduzir a adoração, meu irmão, não conduza a adoração apenas em momentos bons, apenas em tranquilidade, mas conduz a adoração também no deserto, porque foi para isso que Deus te chamou, porque no deserto Ele sabe que pode contar com a sua adoração. Tópico 1.2, a adoração após a vitória. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, todos adoraram e celebraram. A profetisa Miriam dançou com as outras mulheres em louvor a Deus. A adoração após a vitória. Para houver a vitória, tem que ter a luta. E como adorar depois da luta? Porque depois da batalha e da luta, você está cansado, você está ferido, você está amargurado, você está abatido, você está triste, você está sem força. Porque a luta, meu irmão, a batalha, ela faz tudo isso com a gente. Deixa a gente desanimado, triste, sem força, abatido. E o que devemos fazer? Adorar ao Senhor Jesus após a luta.
após a vitória. Não importa como você chegou, porque se você chegou, eu tenho certeza que chegou, mas está ferido, está contrito. Às vezes as pessoas até cobram algo daquele que é vitorioso, daquele que chegou, daquele que conquistou, mas não sabe a maneira que ele chegou, a maneira que ele conquistou. É difícil nós celebrarmos uma grande vitória após uma grande batalha, porque as forças se extinguiram. Mas, meu irmão, mesmo sem força, mesmo angustiado, mesmo abatido, mesmo com as forças minguadas lá embaixo, adore ao Senhor Jesus com as forças que você tem, porque Deus há de receber a sua adoração. 1.3, a razão da adoração a Deus. Meus irmãos, aqui nós temos diversas razões para adorar a Deus. Adorar a Deus por aquilo que Ele nos deu, pelos livramentos que nós vimos, pelas bênçãos, pelos milagres. Oh, meu irmão, pensa aí o que Deus já fez para você, o que Ele já te entregou. Isso é motivo de você adorar a Deus. Tópico 2, servindo a Deus com os nossos bens. 2.1, a adoração parcial. Contrapondo-se à ideia de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial. Meu irmão, por isso que Moisés não aceitou a proposta de Faraó. Mesmo sendo algo que ele mais desejava, algo que ele mais almejava, algo que ele estava procurando, querendo, desejando muito. Se aquilo iria impedir ele de adorar a Deus de corpo, alma e espírito, de oferecer ao Senhor a adoração perfeita, a adoração com retidão, ele escolheu dizer não. Não troque, meu irmão, aquilo que você mais quer, aquilo que você mais almeja, não troque, não aceite isso que você está pedindo, se quando você receber isso, você não irá continuar adorando a Deus como você adora hoje. Não troque nenhum bem, não troque nada, nenhuma fazenda, não receba nada. Se isto que você receber, irá impedir você de adorar ao nosso Deus. O 2.2, os bens como uma expressão de adoração. Aqui, meus irmãos, nós vamos falar daquilo que eu comentei no comecinho. É você adorar o Senhor Jesus com os seus bens. Se foi Deus que te deu, se é Deus que está provendo, se é Deus que está garantindo, não caia na bobeira de pensar que se veio para sua mão, você tem o direito de fazer o que quiser. Ei, meu irmão, não pensa desse jeito não. Se foi Deus que deu, use para a honra e glória do Senhor Jesus. Além de ofertar, de ser grato a Deus e de dizimar, não gaste os seus recursos com aquilo que não adora, com aquilo que não louva, com aquilo que não agrada a Deus, porque essa pode ser uma porta, uma brecha para o inimigo entrar na sua vida. E o 2.3 vai falar, honrando a Deus com os nossos bens, que está dentro desse assunto que acabei de comentar. O verbo honrar remete a venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar e temer. Assim, mais do que os dízimos e ofertas, Deus espera que possamos lhe dar honra, honrar a Deus com aquilo que Ele confiou em suas mãos. E o tópico 3 vai falar, servindo a Deus com o nosso melhor. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Sabe o que é desviar da perfeita adoração? É eu vou tentar encontrar uma palavra aqui que... Mas sabe aquele fato, aquela situação, aquela expressão de, para Deus, está bom do jeito que eu estou fazendo? Se eu vou ofertar, isso daqui está bom, isso está suficiente. Se eu vou trabalhar e fazer alguma coisa, isso que eu ofertei, isto que eu realizei, isto que eu fiz, já está suficiente. Isso, meu irmão, é um laço, é uma artimanha que o Satanás coloca na sua mente, para você acreditar que o que você está fazendo e ter aquela convicção assim, estou fazendo, tá bom do jeito que tá. Essa expressão é do inimigo, tá bom do jeito que tá.
Não, meu irmão. A cada dia mais você tem que buscar a oferecer o seu melhor. Se você olha para uma situação e diz, está bom, eu não consigo realizar melhor do que isso que eu fiz, então pode estar tranquilo que a adoração, esse fato foi realmente tudo aquilo que você poderia ofertar. Mas se você olha e diz e vê que poderia ser feito melhor, e aí vem o inimigo e fala, ó, tá bom, deixa assim mesmo, não precisa fazer melhor não, tá bom do jeito que tá. É o inimigo tentando fazer você adorar parcialmente. 3.2, ofertando o melhor ao Senhor. E o 3.3 vai falar, não permita que Satanás roube a sua adoração. Quem aceita suas mentiras fica vulnerável ao seu poder. Aquele que aceita as mentiras que o diabo oferece, tendo em vista esta que eu acabei de citar, esta expressão, tá bom do jeito que tá, você se torna escravo do seu poder. O inimigo vai ter poder sobre a sua vida quando se trata de influenciar você a não oferecer uma adoração perfeita e agradável ao Senhor Jesus Cristo. Conclusão, é importante estarmos atentos aos conselhos e propostas que tentam nos levar a servir ao Senhor de maneira parcial. Todos os aspectos da vida cristã devem ser norteados pelos princípios bíblicos. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. Adore ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Procure adorar ao Senhor com seus bens, com suas fazendas, com aquilo que Ele confia todo mês em suas mãos. E não deixe que o diabo, ele influencie você a ofertar a Deus aquilo que é parcial, mas que você consiga ofertar ao Senhor Jesus tudo aquilo que Ele realmente colocou dentro do seu coração. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula. Querendo Deus, Deus te abençoe.